Jornal da Fã aqui pela sua Fã FM de Aracaju. Trabalhamos em nome da Rede Presidente. A Rede Presidente em parceria com a Amo Digital garante para você, ouvinte e fã, 10% do seu pagamento de volta em forma de cashback para gastar como quiser. É isso mesmo. 10% do seu pagamento de volta em forma de cashback. Gostou? Tem mais. A promoção é válida também para a Rede Mais Mini Mercado e nos Auto Centers. Baixe o aplicativo Amo Digital no seu celular. Faça seu cadastro no Premia, Programa Fidelidade da Petrobras Distribuidora, e venha aproveitar. Rede Presidente, muito mais opções para você. Coronel Rocha, candidato a prefeito pelo Cidadania em São Cristóvão, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. O momento político no Jornal da Fã é um oferecimento da Diaclin, Laboratório Diaclin, toxicológico, DNA e teste de gravidez com menor preço. Rua Nestor Sampaio 324, telefone 3231-5022, 3231-5022. Unicate, Centro de Diagnóstico e Medicina Especializada, estrutura física completa com tecnologia de ponta para oferecer serviços de excelência. Avenida Gonçalo Hollenberg Leite, 1813, telefone 2106-4100, 2106-4100. Via Reta Luz e Eletricidade. A Via Reta Luz e Eletricidade tem mão de obra qualificada e tecnologia a serviço da iluminação da sua cidade. Telefone 3223-1697, 3223-1697. Coronel Rocha, bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia sua equipe. Quero agradecer essa entrevista aqui direto de Gramado, numa temperatura bastante agradável, um friozinho peculiar da nossa Fã FM aqui, contrariando os nossos corações que são sempre quentes aqui, a galera da Fã FM. Muito obrigado pela oportunidade, Narciso. Nós que agradecemos sua presença aqui mais uma vez. Meu caro Coronel Rocha, seu balanço da campanha até esse momento na cidade de São Cristóvão. Narciso, antes eu queria mandar um beijo para minha esposa, Virgínia, e para os meus filhos e enteados, que são 6 no total, e pedir a Deus que nos guie nesse momento, nessa entrevista, que nos abençoe a todos. Eu estou muito satisfeito. É uma campanha franciscana com 30 mil reais para a gente dar conta de toda uma campanha de majoritário e de vereadores. É o que a gente tem, é o que a gente vai gastar. Nenhum centavo a mais a gente gasta. E mesmo com essas limitações financeiras, a empolgação dos nossos candidatos a vereadores, dos nossos eleitores, é muito grande. A gente sabe que é uma empreitada difícil, você ir contra o sistema, contra o poder instalado, que é utilizado em sua totalidade, né, na campanha de quem está na gestão. Mas isso faz parte do processo democrático, é uma injustiça, é uma luta bastante desproporcional, tipo Davi e Golias, quando você tem uma estrutura montada de poder, você tem muito mais força, seu alcance é muito maior, tá? Então, as pessoas que ousam ir de encontro ao sistema apresentando novas propostas, novas ideias, é muito complicado, mas é um desafio, certo? A gente sabia que não ia ser fácil. Em São Cristóvão nós temos algumas características de campanha bastante agressiva nas redes, com desrespeito a alguns candidatos, mas isso faz parte do processo democrático, enfim, infelizmente, mas a gente está aí fazendo a nossa parte, caminhando dentro das nossas possibilidades, conversando com as pessoas, com as famílias, e, assim, bastante animado mesmo, junto com os nossos candidatos a vereadores, que são nossos cabos eleitorais. Acho que a Cidadania é o único partido que os cabos eleitorais são os candidatos a vereadores. Então, são quantos candidatos no partido? 26. Apenas nós temos 14 partidos com candidaturas proporcional em São Cristóvão, apenas 3 conseguiram apresentar o número máximo de candidatos. É o partido do prefeito atual, da candidata Gedalva, que já é candidata há 8 anos à prefeitura, e o Cidadania, que é um partido organizado a partir do ano passado, né? Então, acho que já foi a nossa primeira vitória nesse processo, apresentar o número máximo de candidatos. Falando em campanha em São Cristóvão, daqui a pouquinho, após a entrevista do Coronel Rocha, nós vamos trazer a confirmação dos debates dos candidatos a prefeito da cidade de São Cristóvão e de Socorro. Você vai saber o nome dos candidatos que já confirmaram presença na próxima quarta e quinta-feira, aqui nos estúdios da Fã FM, dia 11 e dia 12, nós teremos um grande debate com os candidatos a prefeito das cidades de São Cristóvão
Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a lista com o nome dos candidatos que confirmaram presença neste debate, nesses 2 debates. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Instagram da Rede Fã FM, aliás, do Portal Fã F1, @Portal Fã F1. Você pode entrar lá e vai assistir essa entrevista do Coronel Rocha ao vivo. Meu caro Coronel Rocha, quando você fala que sua campanha teve apenas 30 mil reais, é um tom de queixa? O Coronel acha que a campanha não foi privilegiada, não teve a atenção devida do partido? Não é um tom de queixa, não. Muito pelo contrário. Eu penso que dentro da nossa realidade do partido, nacionalmente, estadualmente, foi o que se pôde fazer, tá? Não é um tom de queixa. O tom é de que 30 mil reais é muito pouco para você encarar uma campanha com prefeito, vice e 26 candidatos a vereador, certo? Mas nós nos planejamos para gastar esses 30 mil reais, nenhum centavo a mais. É o que nós temos, é a realidade, tá? E eu, acompanhando sua rádio, hoje e alguns dias atrás, eu estou vendo que a queixa existe em todos os partidos com relação à quantidade do fundo partidário, a divisão, porque o dinheiro tem um limite, né? O fundo partidário, o fundo eleitoral tem um limite. Na hora que você começa a dividir, a fragmentar por candidatos no Brasil inteiro, o valor é insignificante. O que aparentemente é muito, quando você divide aí no Brasil inteiro, né, são 5.500 municípios. Eu não sei quantos candidatos a vereador nós temos no Brasil inteiro, quantos candidatos a prefeito, né? Então, realmente é uma divisão que alguém vai ficar com pouco e alguém vai ficar com um pouco mais, né? Então, não é em tom de queixa, é em tom de realidade. É difícil fazer uma campanha com 30 mil quando os demais candidatos todos estão gastando bem próximo de R$1 milhão. É uma coisa de louco, né? Juntando o gasto de prefeitos e vereadores, vai dar em torno disso aí. Então, é uma campanha, é uma luta desproporcional, mas é o que está posto, é o que a lei permite fazer. Esse ano eu não fiz, diferente do que eu fiz em 2018, eu não fiz o crowdfunding, que é a vaquinha virtual. Eu não fiz, então eu estou gastando o dinheiro que o partido determinou para o nosso diretório em São Cristóvão. Na campanha passada para deputado federal, você fez essa vaquinha e nessa desistiu por quê? Não, porque como eu sou presidente do partido, eu estava focado em outras coisas, organizar o partido, registrar a candidatura. Você é presidente e candidato. Presidente e candidato. Então, eu estava focado em organizar o partido para a gente fazer um processo eleitoral bacana, com número máximo de candidatos, e foi feito. E a gente está satisfeito com esse processo. Falando, é uma vitória da cidadania, num município com políticos tão tradicionais, né? E permanentes, né? 2, 3, 4, 5 eleições que são sempre os mesmos. Então a gente ousar lançar uma candidatura de prefeito como a nossa, que eu repito isso sempre, ninguém precisa falar que eu não nasci em São Cristóvão, porque eu falo e moro em São Cristóvão por opção própria há 6 anos, há pouco mais de 6 anos. E há 2 anos eu decidi fazer política na minha vida, depois que fui para a reserva remunerada, e há pouco mais, há quase 2 anos eu faço política em São Cristóvão. Então, é uma decisão difícil. Por exemplo, eu tive 4.500 votos para deputado federal em 2018, gastando recursos próprios e de doação de amigos. Eu tive votos em todos os municípios de Sergipe. Eu peguei meu carro, com meu combustível e rodei 75 municípios. Tive 4.500 votos, dos quais 2.500 votos em Aracaju, o que me habilitaria a ser candidato a vereador nessa eleição tranquilamente em Aracaju. Mas eu moro em São Cristóvão, então eu decidi fazer política na minha cidade. Eu estou em São Cristóvão por opção, pela qualidade de vida que me proporciona morar ali nas Aningas, é bem próximo de Aracaju. Aliás, eu gasto menos tempo na minha casa para o centro de Aracaju do que quando eu morava na Atalaia, por exemplo. Então, para mim é uma alegria muito grande. Minha família mora toda em Aracaju, minha família é daqui
Pelo Isso para os fato meus de filhos. ser novo no processo político, tem enfrentado dificuldades, Tem. resistência, alguma situação relacionada à população, à forma como é recebido? Não, quanto à população, não. Mas aqueles discursos de velhos políticos ou de velhos cabos eleitorais, que quando não tem discurso para desqualificar, ninguém é o cara inventa. Mas ele não nasceu na cidade. Eu quero lembrar que hoje ninguém nasce em São Cristóvão porque nós não temos maternidade. Então, é um problema comum na política de você, quando não tem argumentos, você vai tentar desqualificar o opositor de qualquer forma. Aí fala, mas você não nasceu em São Cristóvão. Então, isso não precisa falar, porque eu me apresento dizendo que não nasci em São Cristóvão. Eu não posso escolher onde eu nasci, mas eu posso escolher onde eu morar. E eu escolhi morar em São Cristóvão. E eu não sou candidato para, depois de eleito, sair da cidade, como muitos fazem, né? E também muitos que nasceram na cidade e levaram o nome da cidade para as páginas policiais. Você, como jornalista, sabe bem disso. Nasceram na cidade e levaram o nome da cidade para as páginas policiais. Alguns teimam em botar filhos nos cargos públicos, numa afronta aos princípios da administração pública, aos princípios da moralidade, da impessoalidade, né? Enfim, em tempos de hoje, o cara colocar filhos, sendo nativo da cidade, eu não sei qual é a vantagem de ser nativo ou não, se o cara não cumpre os princípios da administração pública. Estamos entrevistando o Coronel Rocha, candidato a prefeito da cidade de São Cristóvão. Trabalhamos em nome da Banese Corretora. Atenção para algumas polêmicas de quarentena. Já pensou se seu celular quebra justo agora? Ou pense aí se surgisse um problema com seu carro, tipo uma batida ou até um furto. Imagine a dor de cabeça se você precisasse de algum serviço para a sua casa. Pois dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem um seguro ideal para o que você quiser. Tem seguro para tudo. Faça já uma cotação e confira. Banese Corretora, você mais seguro. Atenção, Deso! Recebo aqui do Antônio, do Toninho do aplicativo, a informação de que no final de linha do Santa Maria há um grande vazamento. Final de linha do Santa Maria com um grande vazamento. Atenção, Flávio Vieira, estou lhe encaminhando as imagens e a reclamação do ouvinte para as devidas providências. Mandando um abraço aqui para Carlinhos, lá em Campo do Brito, e também para o Durval dos Correios, ouvindo aqui o Jornal da Fã. Meu caro Coronel Rocha, qual é a avaliação que você faz hoje da gestão do prefeito Marcos Santana? Nós temos sempre um ponto de partida, um referencial. Como as gestões anteriores foram muito ruins, a dele é pouco ruim. Tá? Ele comete um estelionato eleitoral por ter prometido aquilo que ele não teria como cumprir e não vem cumprindo. Ele está fazendo obras eleitoreiras, são verdadeiros sepulcros caiados, aquele que é pintado de branco, bonitinho por fora, mas podre por dentro. As pessoas de São Cristóvão estão vendo, ele passou 4 anos praticamente parado e agora ele está asfaltando rua, em obras eminentemente eleitoreiras, tá entendendo? Com um desespero natural de quem tem uma rejeição de mais de 60%. Então houve, não vou ser hipócrita dizer que não houve determinada melhora comparado às gestões anteriores. Houve. Na educação houve uma melhora graças aos professores, aos servidores que trabalham, que se dedicam, mas assim, os pontos turísticos da cidade, por exemplo, que são fontes permanentes de geração de emprego e renda para o nosso povo, ele sequer passou perto. A Bica dos Pintos, a Piscina do Cacete, o Cristo Redentor, tem coisas assim que são inexplicáveis. A rodoviária do centro de São Cristóvão era cercada por esgoto a céu aberto. Ali os nossos jovens e os nossos trabalhadores pegam um ônibus para ir trabalhar, para ir para a escola, para sair da cidade, para um passeio, alguma coisa. E está lá sem reforma. O prédio da prefeitura está abandonado, é um prédio histórico tombado pelo patrimônio histórico-cultural. A gente vem pela BR-101, as pessoas pensam que turistas são aqueles que têm um destino pré-determinado, né? Tem aqueles turistas aventureiros. O cara pega a esposa, pega o marido, pega o companheiro, os filhos, ou alguns amigos, bota dentro do carro, vamos sair, vamos subir o Nordeste. Aí o cara vem pela 101, São Cristóvão, ele encosta lá bem na cidade de Itaporanga, né? Naquela ponte do Vaza Barris.
e vem até praticamente aqui Aracaju. Não sei quantos quilômetros dão, mas deve dar uns 15 a 20 quilômetros. Não tem uma placa indicativa de que São Cristóvão é a 4ª cidade mais antiga do Brasil. Num convite aberto para qualquer pessoa que passe pela 101 para entrar, nem que seja para tomar uma água de coco ou para comprar uma queijadinha. É inexplicável essa falta de tato com o potencial da nossa cidade. Ninguém sabe, a pessoa está passando pela 101, não sabe nem que está em São Cristóvão. Poderia ter uma placa indicativa, e mesmo assim, se soubesse, se tivesse, a entrada é uma rodovia Lourival Batista completamente esburacada. Aí mas vão falar, mas é responsabilidade do Estado. Mas o prefeito, por exemplo, subiu no palanque para dar início à obra da reforma da João Bebe Água. Se ele sobe no palanque, ele tem a responsabilidade. A João Bebe Água é do Estado, mas ele tem a obrigação moral de cobrar do Estado que faça uma obra bem feita. Pense numa obra mal feita, é essa recuperação da João Bebe Água. Começou no dia 6 de março. Ela está completamente esburacada. O asfalto que retiraram para botar esse era melhor do que o que está sendo posto agora. Está completamente esburacada e sem sinalização. E cada Não vez foi que finalizada ainda. Não foi finalizada 6 meses depois. E sem sinalização, o que causa muitos acidentes, já causava antes, agora permanece insegura e completamente remendada. É um absurdo a falta de fiscalização do poder público com aquela empresa que está lá. Então, o gestor não tem aquela obrigação legal, porque é uma rodovia estadual, mas ele tem a obrigação moral de acompanhar aquela obra, de cobrar, até porque ele quis tirar dividendos políticos quando ele foi para a inauguração e falou que foi uma conquista dele. Tá entendendo? A mesma coisa, em 2018, em plena campanha para o governo do estado, Belivaldo prometeu calçar ou recuperar a rodovia Lourival Batista, que sai do centro de São Cristóvão em direção à BR-101. Aí no primeiro turno, como ele ficou à frente de Valadares Filho, ele parou a recuperação ali nos Pintos, deixando mais de 4 quilômetros esburacado, ainda está lá todo esburacado e com falta de iluminação. Então, como é que uma cidade histórica com potencial turístico muito grande, com nossa São Cristóvão, nós não temos turistas porque nós não temos hotéis e pousadas, nós temos visitantes. Como é que eles vão se os acessos são ruins? Vamos emendar essa sua avaliação já com sua apresentação de propostas. Então, pegar esse ponto que você está se detalhando aí. Turismo. O que é que Rocha faria nesta área? Bom, em São Cristóvão você não precisa inventar a roda, Narciso. A roda já está pronta. Você tem que recuperar aquilo que está pronto. O Cristo Redentor é mais antigo do que o do Rio de Janeiro. É um ponto turístico que está abandonado. Certo? Você tem que proporcionar segurança aos nossos turistas, aos nossos visitantes. Uma guarda municipal. Nós temos municípios bem menores do que São Cristóvão que tem guarda municipal, porque é importante a segurança para a prestação de seu serviço municipal e para a zeladoria dos nossos bens. E o patrimônio é um bem nosso, patrimônio histórico, né? E isso não é feito. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha cabeça que você não precisa prometer construir novas obras enquanto as anteriores, seja de quem for. Não me importa se foi ex-prefeito A, B ou C, tem que se dar continuidade àquela obra. Nós temos um exemplo negativo aqui, salvo engano, o Teatro Tobias Barreto. Hoje eu estava vindo aqui, estava vendo um programa eleitoral de um candidato aí, ele fazendo menção ao Teatro Tobias Barreto. Eu lembro que foi um governador que iniciou. O governador seguinte... Não, quem terminou foi o mesmo. Sim, passou 4 anos. O outro não quis terminar a obra porque foi o anterior que iniciou. E quando esse retornou ao governo, ele foi lá e concluiu. Gente, pelo amor de Deus, o governo, o Estado, o município, a União, são impessoais. Para mim não tem problema nenhum colocar o nome na placa de qualquer ex-prefeito que tenha iniciado qualquer obra. Isso é questão de pura vaidade. Então, vamos recuperar o que a gente já tem. Vamos fazer que os turistas ou os visitantes de fora do estado ou locais que venham de outros municípios, ou até dentro de São Cristóvão, possam visitar os nossos pontos turísticos. A piscina do Rita Cacete era muito bem frequentada há alguns anos, está lá completamente abandonada, uma fonte de água natural, limpa.
Por que a gente não pode utilizar aquilo lá? A Bica dos Pintos está abandonada, sequer fazem o asseio. Os nossos jovens, por exemplo, do lado da Bica dos Pintos tem um ginásio ali, Lourival Batista também, completamente abandonado. O ginásio do Eduardo Gomes, nossos jovens não têm uma praça sequer de qualidade para frequentar em São Cristóvão. Não sou eu que estou falando não, qualquer pessoa que vai em São Cristóvão ele percebe isso. Nossos povoados estão com dificuldade de acesso, porque sequer você faz manutenção nas pistas de pissarra. Mas colocar asfalto em cima de paralelepípedo irregular, como está sendo feito em diversas localidades agora, a toque de caixa, repique de sino, e comprovadamente obras meramente eleitoral, bom, eu quero crer que as pessoas de São Cristóvão estejam vacinadas contra essa má política. Educação, qual a sua proposta nessa área? É recuperar as escolas que foram fechadas pelo prefeito. Embora tenha tido algum avanço, eu penso que, assim como o poeta diz que o artista tem que ir aonde o povo está, a educação também tem que ir. Ontem, sendo entrevistado por uma rádio comunitária, o entrevistador me perguntou, mas Rocha, era um professor colocando vários alunos de cada série naquela escola. Eu falei, mas por que não coloca mais professores? Você fecha a escola e faz com que aquela criança de um povoado, por exemplo, da aldeia, vai estudar em São Cristóvão. Essa criança que tinha 5, 10 minutos para chegar andando na sua escola, agora ele tem que sair de casa 1 hora e meia antes, porque passa um monte para ir pegar todas as crianças em todos os povoados para levar numa escola mais distante. Isso não é justo com a criança, tá? E nem com a mãe que fica preocupada. E essa criança também chega tarde da escola. Então, inclusive parece que teve uma determinação para que a Prefeitura de São Cristóvão fizesse o concurso público. Nós temos mais de 100 professores contratados, ou seja, temos mais de 100 vagas de professores. O concurso que foi feito para 9 vagas, salvo engano. Então, gente, não fecha a escola. Parece aquela teoria de tirar o sofá da sala, né? Mobilia a escola com profissionais, com mão de obra qualificada, os professores, com os profissionais de auxílio imediato à educação, as merendeiras, os auxiliares da escola, de direção, faz concurso e mobilia. Não abandona, fechar a escola, está lá um prédio público sem utilização, abandonado. Mas é mais cômodo, sob a desculpa de que não, a escola agora tem ar-condicionado. Pelo amor de Deus, gente. Ar-condicionado é importante, mas não é o fundamental na educação. O ar-condicionado custa 1.000 conto, pô. Então tem que ter professores de qualidade e o concurso público ofere essa qualidade. E os outros profissionais de auxílio à educação. Faça o concurso. Não tem que ser feito, nem assim que diz nossa Constituição, as nossas leis. Por que teimar em fazer contratação temporárias? Eu não entendo. É como aquele velho problema que ocorre em Aracaju e ocorre também em São Cristóvão, o problema da licitação do lixo, da licitação dos transportes públicos, porque ninguém quer fazer. Qual é o medo? Falando em licitação do lixo, quero lhe fazer uma pergunta sobre este assunto. Estamos entrevistando o Coronel Rocha, candidato a prefeito da cidade de São Cristóvão. O Sebrae tem concentrado esforços para buscar soluções que ajudem os pequenos negócios. Fique atento ao desejo dos seus clientes. Proporcione uma experiência única, busque inovar. Esteja sempre pronto a atender e marque presença constante nos seus canais digitais. Procure o Sebrae pelo 0800 570 0800 e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Lembrando que o Momento Político no Jornal da Fã é um oferecimento da Diaclin, Laboratório Diaclin, telefone 3231-5022, 3231-5022. Clínica Unicate, Avenida Gonçalo Hollenberg Leite 1813, telefone 2106-4100, 2106-4100. Via Reta Luz e Eletricidade, levando iluminação para a sua cidade, telefone 3223-1697, 3223-1697. Um dos candidatos a prefeito de São Cristóvão, meu caro Rocha, o Carlos Vilão, apresentou uma informação de que foi convidado para uma reunião com a presença do proprietário da Loki Empreendimentos, que teria atuado para tentar demover Carlos Vilão de ser candidato e apoiar a candidatura de Gedalva. Eu lhe pergunto, Rocha também foi convidado a participar desses encontros? Não, por óbvio. As pessoas me conhecem.
Primeiro que eu não participo de reunião onde o líder é ficha suja, tá? Por muita insistência, eu fui convidado a conversar com o grupo, eu fui, ouvi, inclusive, a explicação de Carlos Umbaubá, que é o líder do grupo da candidata a prefeita Gedalva Umbaubá, aquele que organiza, coordena tudo, que pensa toda a campanha dela. Eu fui na casa dele, fui recebido com muita distinção. Depois dele explicar todos os motivos da condenação dele, eu falei: Carlos, você tem que entender o seguinte, a sua condenação é um fato político, você concorda com isso? Ele concordou. Então tem certas coisas que não dá para caminhar junto. Eu não fui convidado para essa reunião e me deixa muito preocupado em sendo verdade o que Carlos Vilão falou, um empresário do ramo da coleta de lixo, capitaneando uma orquestração de organização política para administrar uma cidade. Nós temos exemplo de Aracaju, que aliás, um mau exemplo, que envolveu políticos e empresários em relações pouco republicanas com empresários do lixo, certo? Mas da mesma forma também eu sou contra que você não faça a licitação e fique escolhendo o processo licitatório, de dispensa de licitação que envolveu a escolha da empresa de lixo em São Cristóvão foi bastante tumultuada. Salvo engano, está na justiça, porque a prefeitura tinha interesse de colocar outra de Salvador, não sei. Eu não sei porque essa simpatia da gestão atual com Salvador. Tem uma empresa que faz a propaganda, a publicidade de São Cristóvão, que é de Salvador também, que tem uma denúncia que o vereador Lilo até foi motivo de uma CPI envolvendo a Pau Viola, que presta serviços aí de alguma coisa para a prefeitura de São Cristóvão, que tem uma relação muito estreita com a gestão, com familiares da gestão aí, que estão na gestão também. O prefeito tem 2 filhas secretárias e outros parentes dele, da esposa, na gestão, numa afronta terrível aos princípios da administração pública. Eu já tive a oportunidade de falar. Então, isso tudo me preocupa. Esse assunto já foi pauta de entrevistas suas aqui no Jornal da Fama. Isso são relações que fazem com que deixe em dúvida a credibilidade de qualquer gestão, certo? Não é possível que uma cidade como São Cristóvão, com mais de 50 mil eleitores, aproximadamente 100 mil habitantes, você tenha que usar muitos parentes na gestão. Isso não deveria usar nenhum, né? Nenhum. Porque tem a lei aí do nepotismo, que combate o nepotismo, mas enfim, é a justiça que vai decidir sobre isso. Sob o ponto de vista do aspecto moral, é reprovável. E isso eu combato e sempre combaterei. Meu caro Rocha, saúde, qual é a sua proposta para essa área? Interessante que não há como falar dos temas sem ver o programa de governo apresentado em 2016 pelo atual gestor. O ponto número 1 do programa de governo apresentado a Marcos Santana à Justiça Eleitoral em 2016 era renovar o convênio com o Hospital Senhor dos Passos, com o município, né? E não foi feito. Porque nós temos um posto 24 horas no Eduardo Gomes, que com todas as dificuldades ainda atende a população, mas a sede do município e os povoados ao entorno não tem um atendimento 24 horas. E isso seria importante que a gente reforçasse, ou pelo menos instalasse um posto 24 horas lá. O Hospital Senhor dos Passos faz às vezes, mas não tem convênio com o município, tem um convênio com o governo do estado que frequentemente atrasa os repasses. Parece que não há planejamento nem no estado, que por coincidência também é o estado que faz essas obras eleitoreiras e mal feitas, a exemplo da João Bebe Água, que apoia o atual prefeito, não repassa em dia as verbas para o Hospital Senhor dos Passos. E o primeiro compromisso de Marcos Santana na saúde ele descumpriu. Isso tem uma gravidade maior porque tem um aspecto moral. Marcos Santana já foi diretor do Hospital Senhor dos Passos. É como se fosse, tem um vínculo. Você dirige uma instituição, você cria um vínculo com ela. É como você é radialista, jornalista, você trabalha aqui na FAM, tomara que você fique aqui a sua vida profissional toda. Amém. Mas vamos supor que você sai daqui
e vá para outra empresa. Sempre fica um carinho especial por ter trabalhado aqui, certo? Então, eu não compreendo como é que o município não fez esse convênio com o Hospital Senhor do Espaço. Era o primeiro ponto do programa de governo de saúde do atual prefeito. E ele descumpriu. E tinha um aspecto moral, ele foi diretor e ele não fez esse convênio. E nem intercede para que o Estado repasse pontualmente os recursos para... Constantemente a direção do hospital reclama, os servidores reclamam, aí depois que atrasa 3, 4 meses, aí que a população reclama, aí que vai tentar se resolver alguma coisa. Foi como aquela rodovia do Apicum, que estava na lama literalmente, o povo reclamando, prefeito, não, mas a obra não é minha. O prefeito tem a responsabilidade moral sobre tudo que ocorre em seu município. A obra é da DESO, mas a responsabilidade da cidade é do prefeito. Então ele tem a obrigação moral de cobrar do governo do estado que termine uma obra que já passa mais de ano. A população, quando chove, fica na lama, e quando faz sol, fica com poeira. Os mercados, os comércios que tem local ali, estão todos prejudicados. As famílias prejudicadas. E em plena pandemia de coronavírus, que é uma doença que é virótica, né? Que relacionada à gripe. E como é que a pessoa convive naquela poeira quando não chove? Só tende a agravar. E agora, semana passada, ele jogou um asfalto em cima do jeito que estava, do barro lá, que vai ter que estourar de novo, porque a DES vai precisar continuar os trabalhos. Então são coisas assim que não dá para compreender não vou falar apenas a omissão, mas a inação da prefeitura com relação aos nossos problemas da cidade. Você é da área da segurança pública. Sim. Sua atuação, como você já disse aí, por quantos anos? Mais de 30. Mais de 30. Nesta área de segurança pública, como é que você atuaria enquanto prefeito? Bom, primeiro é cobrando do governo do estado um reforço do policiamento da nossa cidade. Nós temos uma unidade da PM lá, uma companhia independente, que atua com a sua sede no centro histórico e com um destacamento ali no Eduardo Gomes. Por mais que os policiais sejam dedicados e trabalhem ali, o efetivo é curto. O efetivo é curto porque o governo do estado também não faz a parte dele. Sergipe, nos últimos 30 anos, não conseguiu sequer completar o número de efetivo previsto na lei de policiais militares. Então hoje nós temos, nós já tivemos previsto em lei 7 mil e poucos policiais, nós nunca chegamos lá. Hoje nós temos previsto em lei diminuir o número previsto, porque a gente não alcançava, para 6 mil e pouco. E a gente está com um pouco mais de 4 mil policiais militares. E todo ano vai policial militar para a reserva. Nós temos um concurso feito, os policiais estão formados e o governo do estado não os declara para eles irem para a rua para trabalhar para a segurança do povo. Vou te dar um dado aqui, Narciso, que eu dei em 2018, quando eu vim dar a entrevista aqui, e aqui eu abro um parêntese para reforçar a importância da imprensa no processo eleitoral, certo? Que na televisão, principalmente a imprensa radiofônica, porque na televisão quem tem mais tempo fala mais, e tem gente que não tem tempo nenhum e não fala nada. Mas o rádio, ele faz uma divisão bastante democrática. Você está oportunizando que cada candidato venha aqui em exatos 40 minutos, é isso? Isso. Cada um fale suas ideias, defenda suas ideias. Isso dá uma importância para a democracia incomensurável. E eu queria parabenizar você e toda a sua equipe por isso. E eu tive aqui em 2018 e falei, gente, há 20 anos, em 1998, a Polícia Militar tinha 1.000 homens a mais do que tem hoje, em 2018. Hoje continua essa mesma diferença. Nós tínhamos mais de 5.200 policiais militares em 98. Nós temos hoje em média de 4.200 policiais. E em 20 anos, nós crescemos em população quase um quarto. Nós temos 2 milhões, eu acho que era 1.700.000 naquela época. Hoje nós Mas isso você se refere a uma... A segurança pública, a polícia militar, a falta de efetivo. Que é uma responsabilidade do governo do estado. Como é que você atuaria como prefeito? Não, nisso? como governo do estado, mas a polícia militar trabalha em todos os municípios. Cada prefeito tem responsabilidade de cobrar
ao Estado que... Em termos de cobrança. De cobrança. Aí eu comecei a falar da Polícia Militar, do efetivo que é baixo, e estou explicando que o Estado não recompõe o efetivo que vai para a reserva, certo? Então, da mesma forma que a população cresceu o número de comércio, talvez indústrias, essas bancas, agências bancárias, que é um ponto sensível na segurança pública, enfim. Mas voltando para a questão da responsabilidade direta do município, a criação da Guarda Municipal. Certo? Eu fui diretor da Guarda Municipal de Aracaju, nós elaboramos à época o estatuto que culminou com o primeiro concurso da Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal de Aracaju é completamente independente em questões até de formação dos seus próprios quadros. É um exemplo a ser seguido pelos demais municípios. Mas a segurança pública do município não se faz só com Guarda Municipal, que já deveria ter sido feito o concurso. Se faz também com asseio público, com terrenos que têm que ser limpos, quando não pelo poder público, que cobre dos seus proprietários que façam o asseio, a limpeza, da iluminação pública, do acesso das viaturas e até mesmo das ambulâncias aos povoados. Não tem povoado que eu estou caminhando aí nesse período eleitoral, que até para você andar de cavalo é complicado. O Parque Santa Rita é completamente esburacado. A Estrada da Pedreira, quando chove, o ônibus atola. E olha que para um ônibus atolar tem que ser... né? A gente não está falando de carro pequeno, a gente está falando de ônibus, de caminhões. Então são situações que eu não consigo compreender. Não dá para dizer que São Cristóvão é um município pobre, recebe uma quantidade boa de royalties de petróleo, da Petrobras. Enfim. Nessa parte de finanças, você acha que o município recebe o suficiente para dar conta de toda essa problemática que você apresentou aqui na entrevista? Gradativamente, sim. Você tem que ter foco, né? E priorizar aquilo que é importante para o povo. Por exemplo, eu não sei se trazer Gilberto Gil para agradar papai por 300 ou 400 mil reais é um bom gasto. Tá entendendo? Porque meu pai gosta de Gilberto Gil, vou dar de presente para ele um show no FASC de Gilberto Gil, porque meu pai gosta. Só que quem paga é o dinheiro público. Em contrapartida, levou-se mais de um ano para que os músicos locais recebessem seus minguados 5, 10 mil reais. Então é questão de prioridade. E focar no município para que, por exemplo, a Câmara de Vereadores fez uma locação de veículos, salvo engano, uma locadora de Lagarto. São Cristóvão não poderia ter essa locadora para gerar divisas dentro do próprio município? Por que nossos cargos em comissão são em sua maioria de Aracaju, de Socorro, do vice-prefeito, que é tão responsável quanto o Marcos Santana por esse desgoverno? As pessoas querem desvincular, mas não tem como desvincular. Marcos Santana é prefeito graças à interferência do grupo de Fábio Henrique e de Adilson Júnior. E eles são os dois responsáveis diretamente pelo sucesso ou pelo fracasso da gestão. Não tem como desvincular isso. Tá? Não dá para você ser vice-prefeito 3 anos e 10 meses, quando chegar na eleição, não, mas eu não sou responsável. Como não, cara pálida? Se sua foto, sua careta estava lá na foto, no santinho aqui, ó. Olha o meu santinho aqui, ó. Eita, deixa eu falar meu número, né? Coronel Rocha 23, eu posso falar e pedir voto, inclusive, né? Estamos no período eleitoral. Ah. Então aqui, ó. Nessa entrevista pode. Coronel Rocha e Cid Clay Costa. O sucesso ou o fracasso da campanha é responsabilidade minha e de Cid Clay. Se a gente for eleito, se Deus quiser, nós seremos eleitos no dia 15 de novembro. O sucesso ou o fracasso da gestão, que vai se iniciar de 1º de janeiro, será a responsabilidade de Rocha e Cid Clay. Não tem como desvincular. Tá? Ninguém é responsável sozinho. Você tem uma equipe aqui. Tá entendendo? Todos são responsáveis ou corresponsáveis pelo programa. Se o operador não chegar no horário que ele tem que chegar, compromete o seu trabalho. Se você não chegar, compromete o dele. Se o produtor do programa não conseguir meios para que isso aqui funcione, ele tem responsabilidade. Então é a equipe. Como é que chega agora? Não, aí você vai entrar no ar de qualquer jeito porque o operador ali não chega. Não, a responsabilidade de fulano, não, a responsabilidade de todos. Porque tem um nome ali, ó. Eu tô vendo também aqui na minha careta de frente, o Jornal da Fã. Né? Então, a gestão municipal ela é composta por prefeito e vice-prefeito. Os secretários são
nomeados pelos prefeitos. Você não aceita esse discurso de rompimento, então? Claro que não, isso é falácia. Isso é falácia. É da mesma forma os que tiveram a oportunidade de passar e não fizeram. Teve cara que foi prefeito da cidade em 3 meses, foi caçado por corrupção e é inelegível. A quem você se refere? A Carlos Umbaubá, que é o líder da Gedal Umbaubá. Armando Batalha, da mesma forma, foi candidato, depois botou o filho, depois botou a irmã, depois voltou para ser ele, depois foi... Quer dizer, é o poder pelo poder. Eu quero que alguma pessoa me prove que eu, como prefeito, que nomeio 2 filhas secretárias, parentes meus, parentes da minha esposa, na minha gestão, que a minha preocupação é com a população de São Cristóvão. Se não é meramente poder pelo poder. Meu caro Coronel Rocha, 8 horas e 20 minutos. 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu quero dizer que eu estou muito empolgado com a campanha. Eu acredito que o povo de São Cristóvão quer renovar a política da nossa cidade com qualidade e com segurança. E isso nós temos. Nossa campanha, como eu lhe disse no início, é uma campanha franciscana, mas de contato direto com a população. Todo dia estamos nas ruas. Ontem eu cheguei em casa 10 horas da noite, depois de fazer uma reunião lá no Lafayette Coutinho. E o vice também está em campanha, embora que ele trabalhe, né? Ele da iniciativa privada está trabalhando, o professor Sid Clay. E nossos candidatos a vereadores estão constantemente na rua, nos seus tempos livres, que são todos trabalhadores, né? Temos duas ou três que são trabalhadores do poder público e conseguiram a licença. O trabalhador da iniciativa privada não tem essa licença, então no horário de folga ele vai lá e faz campanha. Amanhã de manhã estaremos na feira do Eduardo Gomes, pedindo voto, levando nossas propostas, e vamos continuar assim, certo? Nossa campanha é uma campanha limpa, propositiva e sem agressões. E eu quero repetir aqui, registrar que uma pessoa é inelegível não é agressão, é constatação de um fato público, com a condenação na justiça, não é agressão. A agressão foi o que se cometeu ao erário quando se desviou o recurso público. Muito obrigado pela oportunidade, e o povo de São Cristóvão, 23, Coronel Rocha, prefeito, vice, Sid Clay Costa, e nossos candidatos a vereadores, todos iniciando com o número 23. Muito obrigado pela oportunidade, Narciso. Nós que agradecemos, Coronel Rocha, pela sua presença aqui nos estúdios da FUN-FM. Encerramos assim a sequência de entrevistas com todos os candidatos da cidade de São Cristóvão.